Só com a paz do Senhor, amém? Fique de pé, vamos ler o texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 1, verso de número 18. Esperar todo mundo abrir. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. 23 novamente. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui diante da tua presença, Pai. É a tua palavra que cura, é a tua palavra que nos confronta, é a tua palavra, Jesus. Foi a tua palavra que um dia me alcançou e me tirou do lamaçal do pecado e me deu vida. Foi a tua palavra, Pai, que libertou cativos. Foi a tua palavra que curou. Foi através, Senhor, da tua palavra que o mundo passou a ser mundo. E hoje estamos aqui, Jesus, cada um com a sua particularidade, Deus. Cada um com os seus problemas. Cada um que veio aqui, Pai, com uma intenção. Somos intencionais, Senhor Jesus, como estamos diante da tua presença, Pai. O Senhor conhece cada um que aqui adentrou, cada família, Pai. Que o Senhor possa visitar cada coração, nos transforma, nos edifica na tua palavra, Pai, nos confronta. Ainda que doa, Pai, que a tua palavra possa trazer, Papai querido, ânimo para nós. Aquele, Papai querido, que está desanimado, é a tua palavra que traz ânimo. O mundo tem até alguns ânimos que são passageiros, mas é a tua palavra que é eterna. É a tua palavra que nos faz acordar todo dia e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Jesus, se tem algo em nosso meio, no âmbito espiritual, Pai, que possa impedir a tua palavra entrar em nossos corações, que seja lançado por terra agora. Eu não consigo olhar o âmbito espiritual, mas o Senhor discerne isso. Senhor Jesus, que essa palavra possa alcançar corações terras férteis, Senhor Jesus, e é uma semente que vai ser lançada, Pai. Senhor Jesus, me usa como uma flecha em sua aljava, por de mim nada tenho, Senhor Jesus, se não for a tua graça, se não for a tua bondade, se não for, Papai querido, o teu cuidado, nem aqui eu estaria. Então bendito seja o teu nome, seja o centro dessa mensagem, Pai, como o Senhor já tem sido o centro do nosso culto, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Assenta-se, aplaudindo ao nosso Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele... Uma vez eu preguei aqui sobre o livro Chega de Regras, e dentro desse livro há um tema chamado Plano Emanuel. Eu preguei aqui da última vez sobre esse livro. Eu falei que é o melhor livro que eu já li na minha vida. E é. E dele a gente consegue extrair diversas mensagens. E esse tema, quando é só um tópico do livro, eu li a primeira vez,
eu gostei muito, o plano Emanuel, e eu falava para alguns amigos, eu falei, da próxima vez que eu for ministrar, eu vou falar sobre o plano Emanuel, amém? Então que Deus ele nos conceda uma boa mensagem. Antes de começar, para quebrar o gelo, irmãos, não sei se vocês conseguem ver de longe, mas isso daqui é um bigode, tá? Irmãos, eu queria explicar para vocês que é a Débora, irmãos, é minha esposa. Ela falou, deixa esse bigode crescer, e está todo mundo me zoando. Ontem nós estávamos no aniversário, todo mundo, tá sujo isso daí, aí Elton, né? Falaram para mim, tá sujo. Eu falei, tá sujo o quê, rapaz? É o plano da Débora, vamos falar do plano Emanuel, mas daqui é o plano Débora. E está crescendo, né? Ninguém nasce grande, quem nasce grande é monstro. Eu falei para o Vicente que da próxima vez que eu for cortar o cabelo, eu já vou fazer a barba. Em nome de Jesus. Nunca deixei crescer. E aí está esse negócio aqui, esse trem esquisito. Amém? Irmãos, a Bíblia, ela não é uma história do homem tentando chegar a Deus. Não é. Na verdade, ela é a história de Deus fazendo de tudo para voltar a morar com o homem. O texto dele é claro, né? Emanuel, Deus conosco. Mas o sonho original, ele nasce lá no Jardim do Éden. O texto vai dizer que Deus ele queria se relacionar com o povo. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui mostra que Deus criou relacionamento, não religião. Não havia templo físico, o jardim era o templo deles. Deus ele queria se relacionar com o povo. Não havia sacerdote para fazer intermédio entre Deus e o povo, ou entre o povo e Deus, melhor dizendo. O homem ali falava direto com Deus. Não havia regras, havia comunhão. Antes de existir o primeiro culto, já existia a caminhada com Deus. Antes de existir o primeiro ajuntamento de pessoas para adorar a Deus, Deus já se relacionava com o homem, e esse sempre foi o plano inicial. Mas o pecado, ele quebra esse momento de habitação. Deus expulsa? Não, Deus nunca expulsou o homem da sua presença. Esse nunca foi a intenção de Deus, expulsar o homem da sua presença, mas o pecado nos tornou incapazes de estar na presença dele. Então, a intenção de Deus não foi expulsar o homem, é o pecado em mim que me afasta dele. Pastor, então quer dizer que Deus ele foi pego de surpresa? Quer dizer que Deus ele criou o homem para se relacionar, um ambiente para se relacionar, mas agora o homem peca, o homem cai. Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus ele consegue ser pego de surpresa por algo, sendo que ele é onisciente? Será que tudo está nos controles das suas próprias mãos? Jamais. Deus ele não é pego de surpresa. Pois Moisés, quando ele vai escrever o livro de Gênesis, a primeira palavra quer dizer no princípio. Criou Deus os céus e a terra, no princípio. Estudiosos dizem que essa palavra no princípio no hebraico quer dizer Bereshit. Quando eles separam essa palavra em 3 partes, quer dizer o Filho, Deus entre os espinhos. Então a primeira palavra da Bíblia já revela que o Filho de Deus estaria entre os espinhos. Então Deus ele nunca foi pego de surpresa. Então quando nós pegamos a primeira palavra da Bíblia, já aponta para Jesus, o Filho de Deus estará entre os espinhos. Apocalipse 13:8 vai dizer que adorando-no todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Olha o que Apocalipse vai dizer: o cordeiro que for morto desde a fundação do mundo. Então desde a fundação do mundo o cordeiro já tinha sido morto. Então Deus ele não é pego de surpresa. Ainda que nós não entendemos aquilo que acontece nas nossas vidas, acredite, Deus não é pego de surpresa. Ele tem o controle de todas as coisas.
E por que então o homem peca? Sendo que Deus, ele sabia de tudo. Por que o homem cai? Por que Deus permite isso? Na teologia nós vamos entender como o propósito da permissão de Deus. A queda permitiu a melhor coisa do mundo. A queda de um homem permitiu a plena graça. A queda do homem permitiu a coisa mais linda do mundo. A coisa que você pode ler livros e livros, estudar toda a Bíblia, você nunca vai conseguir decifrar. A gente vai passar a vida inteira tentando entender a graça. Mas a graça é uma mensagem que parece que até é boa demais para ser verdade. Como pode alguém amar aquele que só erra, que só peca? Isso é graça. A graça é a mensagem do que? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tem pecado que a graça não perdoa. Não tem erro que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não existe. A graça, ainda que seja impossível da gente descrevê-la, a graça é Deus nos amando quando já não temos nada para oferecer além das nossas necessidades. A graça não é recompensa para quem merece, é milagre para quem não tem saída. E quantas das vezes eu já me achei sem saída e foi a graça que me alcançou? Quantas das vezes a sua história, você estava sem saída, você não sabia para onde ia, mas foi o sangue de Jesus que te encontrou. Isso é graça, isso é amor de Deus. Onde o pecado gritou culpa, a graça sussurrou: recomece, recomece. Vai de novo, mas eu errei, recomeça de novo. Mas eu pequei, acabei de sair do culto e pequei. A graça, ela te cobre, a graça te justifica e ela te faz ser filho novamente. Isso é graça. Isso é graça. A lei mostrou quem o Danilo era: miserável, pecador. E a graça revela quem Deus é: bondoso, gracioso. A lei, ela tem o poder de revelar quem você é na sua essência, mas a graça revela os atributos de Deus na essência dele. A mensagem da cruz é loucura mesmo. Quando as pessoas falam, esses crentes é louco, e é verdade. Eu acredito nisso porque Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Então quando eu olho para a cruz, eu falo: eu estou cheio do poder de Deus, pois Ele me perdoou, a graça me alcançou. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então dentro de todos os problemas, Ele sempre teve um plano. E o plano dele é o Emanuel. Em toda a história, ainda que o ser humano pecasse, ainda que o pecado estivesse na vida do ser humano, Ele sempre teve um plano. Ele tem um plano para a sua história, Ele tem um plano para a tua casa, Ele tem um plano para o seu futuro. O seu amanhã pertence a Ele, pois Ele tem um plano. E aí o povo cai, aí é instaurado o problema. Mas Jesus não é pego de surpresa. Deus começa a se aproximar novamente. Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, aí vem José. Passa aquele período de José no Egito. José morre, Faraó, que tinha cuidado do povo hebreu, morre também. Surge um novo Faraó e agora aparece Moisés. Aqui nós vamos entender um Deus que é insistente. Êxodo capítulo de número 5, verso de número 8. Olha o que ele vai dizer: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus, Ele quer morar no meio do povo. Deus, Ele não quer morar longe. Mas agora mudou o cenário, porque antes havia um contato direto, mas agora tem algumas regras, agora tem alguns processos. Agora tem o véu que separa o homem. Agora tem o sacrifício. Quer se aproximar? Sacrifica um cordeiro, ele vai morrer. Agora tem uma distância calculada. O pecado criou protocolos, mas Deus, Ele nunca quis protocolos. Deus, Ele queria a presença contínua.
O pecado, ele faz isso, ele cria protocolos para você chegar até Deus. Aí, em Êxodo capítulo 25 até o capítulo de número 32, vai acontecer bastante coisa. Vai dizer a história que Moisés ele sobe no monte. Moisés ele sobe no monte para falar com Deus. Nesse período de 7 capítulos da Bíblia, é aquele período da Bíblia, quando você está no período da leitura bíblica, você fala, nossa, que período chato. Que vai falar sobre os côvados, vai falar sobre a quantidade, o tabernáculo, o tamanho, a dimensão. Aí você fica, meu Deus do céu. Lá nesses 7 capítulos, Deus vai falar sobre a arca da aliança, o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro, as cortinas, os véus e etc. Então Deus ele vai criar um protocolo, porque Ele quer se aproximar do povo, mas existem protocolos agora. Pastor, e nesses 7 capítulos, o que o povo está fazendo? Lembra, Moisés está no monte, 40 dias, 40 noites, o que o povo está fazendo lá embaixo? Ah não, esse Moisés aí vai demorar para descer. O que você acha da gente construir um bezerro de ouro? Pega os utensílios aí do povo, de ouro, derrete tudo, vamos construir um bezerro de ouro. E Moisés em cima do monte, recebendo aquele plano para se conectar a Deus, e o povo lá embaixo, construindo um Deus falso. Aí Moisés se passa os 40 dias, os 40 noites. Êxodo 32, 7 diz, então o Senhor disse a Moisés, eu vou te contar um segredo, Moisés. Eu não queria acabar com essa presença maravilhosa que você está sentindo, mas aqui Deus vai falar, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Êxodo 32, do 9 ao 10, diz assim, e o Senhor disse ainda a Moisés, olha o que Deus vai falar para Moisés, tenho visto esse povo, e esse que é um povo teimoso, um povo incrédulo, agora pois deixe-me, olha o que Deus ele vai pedir permissão para Moisés, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Moisés, deixa eu matar esse povo tudo. E aí Deus ele lançou uma promessa ainda para Moisés, e de você eu farei uma grande nação. Moisés, deixa eu matar todo mundo. Meu irmão, se sou eu no lugar de Moisés, eu falo, Senhor, começa agora ou começa depois? Mata todo mundo, recomeça tudo de novo. Moisés ele consegue ter mais paciência que o próprio, não, faz isso não, coitadinho dele, Senhor. O povo vão falar, sabe o faraó vai falar que o Senhor tirou para matar todo, não, faz isso não, deixa o povo aí, Senhor. Moisés ele roga pelo povo, ele intercede pelo povo. Qual que é a diferença de Moisés para o povo? Pois as atitudes demonstram uma diferença gigantesca. Por enquanto um está no monte recebendo uma palavra para conectar até Deus, o povo lá embaixo está idolatrando outro Deus. Qual que é a diferença? Sabe qual que é o problema? Irmão, em 2025 foi um ano bem complicado, acho que para todo mundo. E Deus ele me deu uma palavra em 2025. Compartilhei com os pastores, compartilhei para mim e para minha casa sobre Moisés. Estava lendo a palavra um dia e Deus ele me deu uma confirmação no texto. Porque eu Danilo, eu tinha como regra falar assim, se a nuvem se moveu, eu me movo. Não, mas Deus, não, se a nuvem se moveu, eu me movo. Sabe qual é o problema? Sabe qual que é a diferença de Moisés para o povo? Que o povo, eles olhavam o movimento de uma nuvem. Eles precisavam de um movimento para andar, diferente de Moisés. Moisés ele não se movia por movimento. Moisés estava dentro da tenda, ouvindo a voz de Deus. A diferença é gritante. Porque por enquanto tem um povo obstinado, sem fé, incrédulo, esperando o movimento. Eu quero ver o movimento, eu quero ver o que acontece. Tem um homem dentro de uma tenda, ele não precisa de movimento, ele não precisa de milagre, ele não precisa de festa, espetáculo. Ele está dentro da tenda falando, eu quero ouvir a tua voz, Senhor.
eu estou dentro da tenda, eu vou ficar dentro da tenda, eu quero ouvir a tua voz. Ele não olha para o movimento que está acontecendo lá fora, ele está dentro da tenda ouvindo uma voz. Essa é a diferença daquela pessoa que se move por movimento e daquela pessoa que tem maturidade para entrar dentro da tenda e falar: Senhor, fala com a minha casa, fala com a minha família, para onde o Senhor quer que eu vá? Não dependemos de movimento, dependemos de uma voz. E Moisés, ele era esse cara que tinha relacionamento, é um camarada que tinha intimidade. Enquanto isso, pessoas ficavam de fora, esperando o mover da nuvem. Se a nuvem se levantava, eles se levantavam. Se a nuvem parava, eles paravam. Viviam guiados por um movimento externo, mas nunca buscavam um encontro interno. Até quando você vai depender de culto para estar na presença de Deus? Até quando você vai depender de um culto de 2 horas para estar na presença de Deus? Até quando você vai depender de uma conferência para estar na presença de Deus? Até quando você vai depender de algo que o pastor precisa fazer na sua vida, sendo que o véu se rasgou, você tem intimidade? Entra na tenda, fala com Deus e Ele vai se revelar a você. Esse é o problema, que nós queremos terceirizar aquilo que nós temos propriedade de acessar. É a diferença de quem se move por movimento e aquele que tem uma voz que fala ao seu ouvido. Moisés entrava, o povo observava. Moisés ouvia a voz, o povo exigia sinais. Eu quero sinais, Moisés, me dá sinais, Moisés. Moisés conhecia o coração de Deus, o povo só conhecia milagre. É aí que mora a diferença. Quem vive de sinais sempre duvida quando eles desaparecem. Ou vai falar para mim que você vê sinais todos os dias. Mas quem vive de intimidade continua firme, mesmo que o silêncio esteja estabelecido. Irmãos, a vida cristã não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Não é quem chega primeiro, mas é quem permanece até o fim. É quem persiste, continua. É quem ouviu uma palavra, mas é louco. É a mesma palavra que Noé ouviu, pastor Militão. Vai chover num lugar que nem chovia, mas ele ouviu uma voz. Constrói a arca, Noé. Ouviu uma voz. Vai chover. Se passaram 100 anos, Noé está construindo a arca, mas um dia ouviu uma voz. Vai chover. É quem ouviu uma voz tem certeza daquilo que está vivendo. Quem é levado por ventos de doutrina, quem é levado simplesmente por momentos. Porque fé não é seguir nuvem. A fé verdadeira é reconhecer a voz de Deus. Deus nunca quis um povo dependente de fenômenos, mas sempre quis filhos que entrasse dentro da tenda e se relacionasse com Ele. O problema é que a tenda exige entrega. Ninguém está disposto a entregar. A tenda exige renúncia. A tenda exige você se colocar à disposição, e ninguém quer. A nuvem só exige observação. Eu olho e observo o que está acontecendo, mas na nuvem eu me coloco à disposição. Entrar na presença dói, confronta o nosso coração. A gente precisa transformar algumas coisas nas nossas vidas. Diferente da nuvem, que quando você olha para a nuvem é confortável, você continua o mesmo. Por isso que poucos entram e muitos assistem. A pergunta não é se Deus está se movendo. A pergunta é: você está entrando na tenda? Você está ouvindo aquele que falou ao seu ouvido? Aquele que profetizou sobre a tua casa, sobre a tua família? Não é que Deus esteja em silêncio. Por vezes nós olhamos e falamos: Deus não fala mais. Não é que Deus não fala mais. Muitas das vezes é a gente que está do lado de fora. É a gente que está do lado de fora e a gente não consegue ouvir. A nuvem, ela pode guiar caminho, mas é na tenda que Deus revela o nosso coração. É lá dentro com Ele. O povo via a glória, Moisés não. Moisés conhecia o Deus da glória. Deus, Ele pode te abençoar? Pode. Deus pode te dar presente? Pode. Mas conheça o Deus dos presentes.
os Deus dos milagres, é sobre Ele. Não se contente com eventos, não se contente por estações, permaneça. Não se contente só com aquele culto que pega fogo, se acostume com o ordinário, se acostume com o culto da quarta-feira, com o teu pastor aqui te ensinando. É isso que tem que te qualificar, é isso que tem que te mover, é isso que tem que te edificar, é as palavras diárias. Olha o que Oséias 3:1 vai dizer: venha, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. O plano Emanuel: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva, como a chuva fora de época, que rega a terra. Prossigamos em conhecer ao Senhor, prossigamos em conhecer aquele que nós servimos, prossigamos em conhecer aquele que você fala que você vive por Ele, que você morre por Ele. Por que Moisés não permitiu Deus matar o povo? E aí? Pergunta de seminário. Por que Moisés, ele não permite? Deus não mata. Eu vou lá, eu dou um jeito, eu pego os idólatras, eu mato os idólatras, mas não mato o povo inteiro. Por que Moisés pediu isso para o Senhor? O que moveu Moisés? Vamos lá na história, Êxodo 3, Deus fala com Moisés na sarça. 3:6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Irmãos, era Deus falando com Moisés, o próprio Deus na sarça. Deus está falando: eu estou contigo, camarada. Deus, ele se revela a ele. Ainda mais, no capítulo de número 4 vai dizer o texto que Deus dá poder para Moisés. Irmãos, Moisés está voando, Moisés está uma bala, Deus dá poder para ele. Moisés fala assim: Senhor, para não ler, você não vai gastar muito tempo. Senhor, por quê? Como é que eu vou lá falar para o povo que tem que me seguir? Como é que eu vou convencer o povo? Moisés, faz o seguinte: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Algumas versões vai dizer bordão. Moisés, joga o cajado no chão. Irmãos, o cajado se torna uma serpente. O texto bíblico aqui, eu estava preparando o sermão hoje, e a Débora estava fazendo unha na minha frente, e eu comecei a rir sozinho. Ela falou: o que você está rindo? Eu falei: mano, é muito engraçado, porque diz o texto que Moisés começa a correr da serpente. Ele joga o cajado no chão, o cajado se torna uma serpente, e ele começa a correr. Eu seria igual a Moisés, eu correria também. Aí Deus, o próprio Deus chega até Moisés: Moisés, pega a serpente pela cauda. Aí ele pega, se tornou o cajado novamente. Moisés começa a olhar e falar: rapaz, daqui eu nunca vi, hein? Moisés, outra coisa, se o povo não acreditar, pega outra coisa, pega a sua mão, coloca dentro, coloca no seu peito. Aí ele coloca, tira a mão está leprosa. Moisés, coloca a mão de novo. Ele coloca, tira agora, a mão está nova de novo. Ele falou: rapaz, superpoder. Moisés está voando. Aí Êxodo capítulo 4, no versículo de número 21, Moisés volta para o Egito. Já que Deus fez tudo isso, esse negócio, esse trem doido aqui, eu vou voltar para o Egito. O Senhor disse a Moisés no versículo de número 21, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. O negócio da serpente, o negócio da mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Quem falou com Moisés? Foi Deus. Quem falou diretamente com Moisés? Foi Deus. Versículo de número 24, coloca aqui para mim.
Vamos lá, acompanha comigo. Estando Moisés no caminho, acabou de receber uma palavra de Deus. Estando Moisés no caminho, numa estelagem, o Senhor encontrou e quis matá-lo. Rapaz, e aí? O camarada que recebeu uma palavra de Deus, um camarada que tinha poder de Deus, Deus quer matar ele. Me responde isso daí. Por que é que Deus quer matar Moisés, sendo que Moisés tem uma missão? Sendo que Moisés viu Deus? Sendo que Moisés, ele tinha uma vida com Deus, Deus se revelou a ele, ele tinha poder. Olha as maravilhas. Por que Deus quis matar esse homem? E é o texto, irmãos. Deus quis matar ele. Vamos ler e eu explico. Versículo de número 25. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, e com ele tocou aos pés de Moisés, e ele disse: sem dúvidas, você para mim é um marido de sangue. Assim o Senhor deixou. E ele disse: marido de sangue por causa da circuncisão. Irmãos, eu prometo que um dia eu vou trazer uma ministração só nesse versículo, mas eu vou explicar de forma bem rápida. Por que Deus quis matar Moisés? Moisés, quando ele mata o egípcio, ele sai do Egito e vai até Midian. Ele fica refugiado lá. Quando ele chega lá, ele casa com Zípora. Mas qual que é a aliança que Deus tem com Abraão? Circuncisão. A circuncisão é o segredo aqui. Deus fala para Abraão: para vocês provar que vocês são o meu povo, faça uma aliança comigo. O que eu preciso fazer? Circuncidar o seu filho primogênito. Todos os homens com 8 dias de vida, circuncida. É a aliança que eu tenho contigo. Mas Moisés, quando vai para Midian, ele se casa com Zípora. Zípora é midianita. Lá a circuncisão para eles era algo horripilante, era algo ruim, mas é aliança. Seu primeiro filho de Moisés, Gerson, ele não é circuncidado. Pastor, mas tem palavra, tem vocação, tem chamada, tem talento, tem missão, mas se não tiver aliança, não serve para nada. Pode ser talentoso, pode ser bonitinho, pode ser o cara cheio do poder de Deus, se quebrar a aliança não serve para nada. Deus, ele fere um líder por causa de um povo. Se não tiver princípio, não serve para nada. Se a aliança estiver quebrada, não serve para nada, porque presença sem aliança é insustentável. Nem todo mundo que tem acesso à presença é aprovado por Deus. Nem todo mundo que sente um arrepio é aprovado por Deus. A presença de Deus não ignora a desobediência. Porque Deus, ele é pai, lógico que ele é pai, mas ele continua sendo santo, e a base do seu trono é justiça. Deus, ele não negocia. Moisés tinha chamada, unção, milagre, experiência, mas se a aliança não estivesse em ordem, você não continua. Moisés, antes de você for viver o sobrenatural, arruma a tua casa, rapaz. Você quer ter acesso à presença de qualquer jeito, arruma a tua casa. Se prepara, reconstrói a aliança. E a mulher de Moisés que livra ele da morte, ela entende que aquilo é algo absurdo. Ela pega uma pedra afiada e ela circuncida Gerson. E Deus, ele não quer matar mais. Isso é muito sério. Experiências espirituais não anula, não substitui a obediência a Deus. Por isso que nós não precisamos e não podemos, não é certo ficar andando por movimento. Tem uma voz audível no seu coração, e como o pastor disse aqui no culto de ensino, é a palavra de Deus. Isso é a voz audível aos nossos corações. É isso que quer dizer entrar na tenda e ficar na tenda até ouvir Deus falar. Deus falou com Moisés na sarça, mas quase matou ele na estalagem, porque presença não cancela a aliança. Presença de Deus não cancela a aliança. Um dos dons
que eu mais quero ter é o discernimento. Senhor, me ajuda a discernir as estações. Me leva dentro da tenda para me discernir os momentos, os locais. A presença é um privilégio que nós vivemos. Estar na presença de Deus é um privilégio. Se você está aqui, se sinta privilegiado. Mas a aliança é uma exigência. Quer ter a presença verdadeiramente? Reconstrói a aliança que foi perdida. A presença é um convite, mas a aliança é uma condição. Eu te convido, mas tem uma condição: restaura a aliança. Não é bagunçado, Moisés. Sem aliança, a presença vira risco, não bênção. E não é só Moisés que quase morreu. Moisés, passou batido. Por quê? Porque Zípora discerniu o momento. Mas Uzá, ele morreu porque trocou na arca. Lembra? Quando Davi vai levar a arca de Deus, ele quer levar para Israel, mas ele está carregando com os bois lá, a arca está balançando. Ele vai lá e coloca a mão, ele é fulminado. Ele morre. Por quê? Porque Deus, ele é cruel? Não. Porque santidade é algo sério. É algo que precisa ser pregado. É algo que precisa ser cantado. Santidade é algo sério. Então Moisés, não é porque Deus conosco, Emmanuel, não é porque a presença está com você, você fez vários milagres aí, que você é o cara. A santidade é algo sério. Mas pastor, você acabou de falar da graça, que a graça perdoa meus pecados. Tem um livro do Dietrich Bonhoeffer que diz, o discipulado, ele fala assim: a graça barata. Banalizamos a graça. Só porque agora os pecados são perdoados, eu faço o que eu quero. Deus, ele não nos libertou para a libertinagem. Deus nos libertou para ser suficiente nele, para que a nossa suficiência esteja nele. Moisés só pôde entrar na tenda primeiro, depois que o sangue marcou a tua casa. Antes da presença veio o sangue. Antes de intimidade veio a aliança. E até hoje é assim. Ninguém permanece na presença sem antes passar pelo sangue de Jesus. Mesmo nos dias de hoje. Porque Deus não procura visitantes da sua glória. Ele procura homens e mulheres que estabeleçam aliança. Não é só visitar um culto espetacular. Não é só visitar um ambiente legal, uma igreja bacana. É alguém que decide ter uma aliança com Deus. É diferente. Isaías 7:10. Vamos ler esse texto. E o Senhor continuou a falar a Acaz, dizendo: peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías chega e diz: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem também abusar também da paciência de Deus? Versículo de número 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe será chamado Emanuel. O que quer dizer esse texto? Um contexto histórico. Acaz, ele está desesperado. A Síria e Israel do norte vão invadir Judá. Ele é o rei de Judá. Ele está desesperado. 2 reinos vão invadir Judá. E Deus deu uma palavra para ele: fica tranquilo, não vai acontecer nada. Eu estou contigo, fica tranquilo, não vão invadir Judá. Mas Acaz está desesperado. Não, mas porque veio um mensageiro, falou que vai invadir. Fica tranquilo, rapaz. Eu não falei que eu sou contigo? Eu não vai. Mas ele fica desesperado. Aí vamos analisar os versículos. Aí, olha o que Deus, o próprio Deus está falando para o rei: peça ao Senhor seu Deus um sinal, que esteja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Sabe o que Deus está falando para o rei?
Peça qualquer coisa para me provar para você que eu estou contigo. E pode ser qualquer coisa. Peça algo no céu, pede o impossível. Pode pedir que eu vou fazer o impossível na sua vida agora, para provar que eu estou contigo. Não tem limite. Nesse exato momento, o que Deus quer fazer com Acaz? Quer fortalecer a sua fé, dizendo: eu tenho poder suficiente para te livrar de qualquer coisa. Vem comigo. Mas Acaz, ele diz assim, ó: não pedirei nada, nem tentarei ao Senhor. O que ele está recitando? Ele está recitando uma lei de Moisés: não tentará o Senhor do seu Deus. Isso é espiritual? Até sou espiritual, mas é uma falsa espiritualidade. Por quê? Porque ele já tinha feito aliança política com a Assíria. Os sírios iam invadir, mas ele fez uma aliança com a Assíria. O que ele está falando? Não preciso de sinal não. Eu já fiz aliança com o povo aqui. Quando aquele povo for invadir, eu já tenho uma aliança estabelecida, vai ficar tranquilo. E Deus está falando: eu sou contigo, rapaz, eu estou com você. Não, mas eu não preciso da tua ajuda, Senhor, fica tranquilo, tem um povo lá que vai me ajudar. Isso daqui é incredulidade disfarçada com religiosidade. Aí Deus, ele se apresenta. No versículo de número 14 ele fala: você não quer um sinal? Eu falei que ia te dar sinal. Tu não quer? Tudo bem, eu vou dar um sinal. O sinal vai ser esse. Um milagre? Não. Uma guerra? Não. O livramento da guerra? Não. Pastor, é algo terreno? Também não. É algo material? Também não. O que é então? O próprio Deus falando: a virgem conceberá, ela dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que você não confie em mim, ainda que você não dê credibilidade naquilo que eu falei ao seu respeito, falando que ia te livrar, fica tranquilo, que agora eu vou descer e vou habitar em vocês. Agora a história é diferente, eu vou habitar com vocês. Isso aponta diretamente para Jesus. E aqui nós aprendemos 3 coisas. Deus, ele não despreza as nossas fraquezas. Deus sabe naquilo que você é fraco. Deus sabe da sua necessidade. Ele até te oferece sinais para fortalecer a tua fé. Pastor, Deus cura. Deus pode curar a sua vida. Pastor, Deus prospera. Claro que Ele prospera. Deus abre porta, Ele abre onde não tem porta ainda, para mostrar que Ele é poderoso e fiel. Ele faz grandes coisas, mas para isso é simplesmente para fortalecer a tua fé. Você não pode se apoiar naquilo que Deus faz por você, mas você precisa se apoiar naquilo que Ele é para você. Então Ele faz sinais, mas Ele fala: esses sinais é simplesmente para fortalecer a tua fé. E depois que a fé está estabelecida, o maior pecado não é ter medo. O maior pecado não é ter medo, é confiar mais no mundo do que nas coisas de Deus. É confiar mais naquilo que a terra pode me oferecer. É confiar mais no meu network, naquele que provê o network. É confiar mais naquilo que a terra me oferece, nos benefícios que a terra me oferece, do que confiar naquele que criou céus e terra. Acaz, ele preferiu se apoiar na política. Ele fez aliança com o povo do que se apoiar na presença de Deus. O maior sinal de todos é Jesus. Não é milagre, não é livramento, é Deus habitando conosco. Esse é o maior sinal que nós devemos ter. Esse é o maior sinal que nós devemos buscar em Deus. Ainda que a porta esteja fechada, ainda que o milagre não aconteça, uma coisa eu tenho certeza: Emanuel, Ele habita conosco. Isso é suficiente para mim. Isso tem que ser suficiente. Mateus 1:23, eu caminho para o fim. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Deus no meio da gente, Deus no meio do teu povo, Deus aqui, Deus na sua casa, Deus em nós. Mas existe uma diferença que nós precisamos ter cuidado. Deus em nós é diferente do Deus para nós. O texto vai dizer Deus em nós, não para nós.
Muita gente quer Deus para si, poucos querem Deus dentro de si. É aquilo que o pastor disse: um Jesus é a minha imagem e a minha semelhança. É o Deus que eu crio, de acordo, baseado nas minhas circunstâncias. Deus para nós é um Deus utilitário, é um Deus que serve, um Deus que resolve, um Deus que me entrega. Esse Deus que muita gente busca hoje é o Deus que só me abençoa, que só me dá, abre porta, resolve o meu problema. É um relacionamento baseado em benefícios. Se Deus faz, eu sigo. Se Deus não faz, eu reclamo, eu murmuro. Esse povo é o povo da nuvem. Senhor, acabou o maná, dá um jeito. Mas eu fiz grandes maravilhas lá no Egito. Não interessa, melhor eu ter ficado no Egito, comendo as migalhas. Eles seguiam Deus só porque Ele dava maná, água, livramento, direção visível. Eles não queriam Deus, eles queriam o que Deus podia oferecer. Isso não é adoração, é interesse. É tratar Deus como meio para um fim. E precisamos parar de ser interesseiros. Só querer Deus porque Ele tem algo para me dar, algo para fazer para mim. Ele é diferente de um Deus em nós. Agora, Moisés não queria as coisas de Deus. Lembra? Eu preguei aqui na fenda da rocha. Moisés está na fenda da rocha e ele fala: Senhor, se a Tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Senhor, se a Tua presença não for comigo, pouco me adianta a terra prometida, pouco me adianta a terra que mana leite e mel. Eu não quero saber de nada. Se Tua presença não for, me deixa aqui quieto. Mas se o Senhor for, eu vou. Olha o nível disso. Ele não pediu vitória, ele não pediu milagre, ele não pediu bênção, ele pediu a presença. Ele pediu o Deus Emanuel. Ele pediu o Deus com ele, não Deus para ele. Porque quem tem Deus dentro não depende daquilo que está acontecendo lá fora. Quem tem Deus dentro não depende daquilo que está acontecendo lá de fora. Pastor, mas o ano é de eleição. Quem tem Deus dentro não depende daquilo que está acontecendo fora. Nos posicionamos? Sim, claro, mas não depende daquilo que vem de fora. Pois independente daquilo que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus em nós muda quem somos. Deus para nós só muda as circunstâncias. Deus em mim muda quem o Danilo é. Agora Deus para mim muda as circunstâncias em volta. Mas o que adianta a circunstância estar mudada se eu internamente não estou? Se eu já não estou dentro da tenda? Um transforma caráter, outro só entrega conforto. Quem quer Deus para si, usa Deus. Agora quem quer Deus em si, é usado por Deus. Deus para mim resolve a minha vida, resolve, dá um jeito em tudo. Mas Deus em mim transforma a minha natureza pecadora, a minha natureza adâmica. O miserável homem que sou, como diz Paulo, o miserável homem que sou, transforma a minha natureza. Moisés só queria ver Jesus, Deus face a face. Milagres mostram o poder de Deus, a presença revela o caráter de Deus. As nossas pregações têm que ser, não falando sobre as bênçãos de Deus, mas os atributos dEle. As nossas pregações têm que ser naquilo que Ele é, naquilo que Ele é na sua essência. Os nossos louvores têm que entronizar Ele, e tirar os tronos dos deuses que nós colocamos nos nossos corações, destronar os deuses das nossas almas, das nossas vidas, e colocar Ele no centro da vontade. É colocar Ele no centro. Eu não quero um Deus que trabalha para mim. O Deus Emanuel é o Deus que habita em mim, é o que me transforma, é o que me faz ir conhecê-lo de uma forma que eu nunca conheci.
Salmos 23, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, o que é de interpretação errada desse texto? O salmista já vai dizer: o Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é meu. Alguns historiadores, cronologicamente, vai dizer que Davi, quando ele escreve esses salmos, ele está fugindo do teu filho. Uns dizem que ele está fugindo do teu filho, outros dizem que ele está fugindo de Saul. Porque se você continuar lendo, ele fala: Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça que meu cálice transborda. A tua bondade me seguirá. Então, naquele momento, Davi está fugindo de algo, de alguém, mas ele fala: o Senhor é meu. Isso aqui é aliança, é pertencimento, é intimidade. O Senhor é meu, o Senhor é meu. Quando ele fala pastor, na cultura hebraica não era um chefe distante, mas era alguém que vivia junto, dormia perto, protegia, guiava, conhecia a ovelha pelo nome. Ou seja, não é um Deus para mim, é um Deus comigo. Não é benefício, é presença. Nada me faltará. Aqui está o erro. As pessoas leem: Deus vai me dar tudo que eu quiser. Mas o texto não fala de desejos, fala de suficiência. Davi está dizendo: se eu tenho pastor, eu já tenho o suficiente. Eu não sei você, mas a amizade já faltou, mas ele nunca faltou. Eu não sei você, mas o dinheiro já faltou, mas ele não faltou. Eu não sei você, mas o luto já chegou lá em casa, mas ele estava no dia do luto. Eu não sei você, mas chegou o dia ruim, mas ele estava no dia ruim. Então, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ainda que me faltam as coisas terrenas, eu tenho Ele. Ainda que me faltam as coisas que a terra pode me oferecer, eu tenho aquele que cuida de mim, aquele que me chama pelo nome, aquele que sabe de onde eu saí, de onde eu estou, e Ele entende aonde eu vou chegar. É Ele. Ele sabe, Ele estava lá no dia do luto, Ele estava lá no dia da perca, Ele estava lá no dia que você chorou, Ele estava lá quando você orou pelo teu filho e você não viu saída, Ele estava lá. Ele está lá, Ele vai continuar estando lá, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que está presente quando as pessoas já não estão presentes. Ele é sobre Ele que Davi estava dizendo: ainda que eu esteja sendo perseguido. O segredo não é sobre aquilo que Davi, o trono que Davi tinha, mas é sobre aquilo que Davi era. Pois ele fala: prepara uma mesa perante mim na presença do meu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo. Não é unge minha cadeira de rei, não é unge aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Unge a minha cabeça com óleo, que meu cálice transborda. É aquilo que o Senhor é para mim, é a suficiência de Cristo. O plano Emanuel, Deus conosco. Deus cansou de morar em tendas, Deus cansou de morar em prédios. Então Ele decide: eu vou morar na carne, eu vou morar com eles, eu vou estar do lado deles. Isso é a graça, irmãos. Paulo vai dizer em Coríntios: como pode alguém amar? É muito fácil você amar alguém que te faz bem. Isso é fácil, eu amar as pessoas que me fazem bem. É fácil eu amar vocês que me fazem bem. Mas difícil é amar quem me faz mal. E posso falar: eu e você só faz mal para Deus, mas Ele continua nos amando, Ele continua nos cuidando. Isso é graça, isso é revelação da graça. Isso é Deus em nós, pois Deus em nós, esperança da glória. É Deus em nós. João 1,14. Lembra? Moisés criou o tabernáculo para o povo acessar. Agora, como diz o poeta Alessandro Vilas Boas, agora ele vê o tabernáculo lá entre nós. Agora o tabernáculo está entre nós. Agora nós temos acesso. A cruz, o véu rasga. Agora eu tenho acesso. O véu rasgou porque Deus aceita. O véu rasgou porque Deus não aceita mais a distância. Deus, Ele não quer você distante, Ele quer você perto. Ele não quer você a quilômetros de distância. Ele fala: eu sou Emanuel, eu estou contigo, eu estou contigo, só fica perto de mim. O que um homem, e eu termino, o que um homem que teve acesso à presença de Deus podia declarar?
O que um homem que viu Deus face a face podia declarar? O que um homem que teve a experiência com Emanuel, ele pode declarar? O que pode sair de dentro de um homem desse? Aí eu vou para um dos versículos mais lindos da Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olha o que Paulo vai dizer. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. E ele está nem aí, ele continua: eu considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e ser achado nele. Não ele para mim, mas eu ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele continua: eu quero conhecer. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, para tornar como Ele na sua morte, para de algum modo a ressurreição dentre os mortos. Um homem que teve um acesso a Cristo, ao Deus Emanuel, ele olha as coisas dessa terra e sabe o que ele fala? Tudo é perca, não vale de nada. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho o Emanuel, porque eu preciso do quê? O que é que me satisfaz mais do que a presença dele? O que é que me satisfaz mais do que ter ele? O que é a sublime glória dele? A banda pode vir. Se coloca de pé. Pastor, pode fechar os olhos, fecha os olhos, vamos orar. Fecha os olhos. Pastor, mas as coisas estão difíceis lá em casa. O meu ano não começou legal. Eu estou cheio de dúvidas. Eu estou cheio de medo. Eu não vejo saída. As coisas não estão legal. Eu recebi uma notícia que o senhor não vai imaginar. Eu tenho um sonho. E está complicado. Feche seus olhos. Passamos pelo tabernáculo, passamos pelo jardim, passamos pelo templo de Salomão, passamos por Cristo encarnado. Mas João, ele tem uma visão. E ele vai escrever Apocalipse capítulo de número 21. Feche seus olhos. Olha o que ele vai dizer para nós. Ainda que tudo esteja difícil, ainda que o mundo esteja indo de mal a pior, olha o que ele vai escrever e deixar para nós. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, João, escreve, João, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei todas as coisas, da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ainda que esteja tudo ruim, há uma promessa. Há uma promessa que ainda não se cumpriu. Ainda há uma promessa entre nós que não se cumpriu, que ele virá. Que ele virá. O seu nome é poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É ele. É com ele que nós iremos habitar toda a nossa eternidade. É com ele que ficaremos, é com ele que viveremos. Você, quando nasceu para ser um ser eterno. E Deus, ele está preparando para nós uma casa.